comigo no livro do profeta Jonas. Olha, faz tempo que eu não prego sobre Jonas. Livro do profeta Jonas. Jonas é um daqueles profetas menores. E profetas menores não significa que eles eram de menos importância, menor relevância. Não. Profetas menores é classificado assim porque o conteúdo dos livros são menores. Agatha, abaixa um pouquinho para mim o fundo, por favor. Jonas capítulo 4. Glória a Deus. Então é profeta menor por causa dessa questão, né? Nós teremos na teologia, vocês que estarão estudando comigo, nós teremos na teologia uma disciplina chamada profetismo. E nós vamos estudar os profetas. Nós temos algumas formas de dividir os profetas, né? A forma mais usual é profetas maiores e menores. Mas nós temos outras maneiras de nós dividirmos os profetas. Tem os profetas que são relacionados a milagres. Quais profetas que a gente fala deles e lembra de milagres? São dois: Elias e Eliseu. E os outros profetas? Outros profetas a gente não tem informação, né? De Daniel fazendo milagre, de Ezequiel fazendo milagre, Isaías, né? Orando por alguém. Não, a gente não tem. Apesar que Isaías tem aquela citação do rei Ezequias, mas os outros profetas não. Profetas, tempos de milagres na Bíblia, né? Temos lá em Moisés, depois nós temos Elias, Eliseu, e por aí vai. Jonas capítulo 4. Versículo 1 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido, ficou triste. Ele orou ao Senhor e falou: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã de domingo e ministra, Senhor, aos nossos corações uma palavra viva, eficaz, direta, objetiva. Abençoe os que estão assistindo esse culto, os que vão assistir depois pela televisão, vão assistir pela internet. Que o Senhor fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Amém. Grande verdade, queridos, a grande verdade é que a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, ela não é construída apenas numa relação eu peço e Deus faz. Isso é muito mais paganismo. Eu levo uma oferenda à divindade na floresta, nas águas. Eu levo uma oferenda no mar. Eu tive num programa de debate de semana passada, gravando, e falando sobre essa questão de oferenda, porque o pastor era de Santos, que eu estava falando. Ele estava justamente falando de um caos que fica em Santos, tanta oferenda que é colocada no mar, né? Eu acho que Iemanjá deve usar alfazema até sei lá quando, né? Aqueles barquinhos com alfazema, com não sei mais o que põe dentro, né? E as oferendas são colocadas no mar. Esse lance de entregar oferenda, de pedir, e a divindade ter que fazer, isso é paganismo. Relacionamento com Deus é diferente. Jesus ensinou uma oração, que é a oração do Pai Nosso, oração modelo. E nessa oração modelo, um dos princípios que ele ensinou é que nós devemos orar dizendo o quê? Seja feita a tua vontade. Então é loucura, é insano eu chegar para você
e falar para você: ô Vini, Feliz Natal, ou Feliz Ano Novo, Vini, que você consiga tudo aquilo que você quer nesse ano. Eu não posso falar isso, na verdade, porque se ele quiser, se ele tiver tudo o que ele quiser esse ano, irmãos, vai dar problema. Vai dar problema. Falei Vinícius, mas eu também, você, todos nós aqui. Então dizer que Deus vai fazer tudo o que nós queremos, dizer que se você trouxer uma oferenda para Deus, vou usar esse termo, né? Se você trouxer uma oferta, dízimo, louvor, se você vier aqui e fizer algo, uma campanha de 12 dias, nós faremos essa campanha, mas ela tem um propósito, né? Que se eu fizer, Deus vai falar. Queridos, isso é insano, isso não é verdade, porque Deus, Ele vai contrariar em muitos momentos aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. E um dos grandes exemplos que nós temos para fundamentar essa minha argumentação é o exemplo do profeta que eu acabei de ler para vocês, profeta Jonas. Mas eu poderia usar outros exemplos. Primeiro, eu poderia citar o primeiro casal da Bíblia, onde Deus chegou para eles e falou: vocês podem comer tudo que vocês quiserem aqui, menos dessa aqui. Essa aqui não. Por que essa não? Porque Deus fala não. Deus poderia falar, Deus poderia nem pôr aquela árvore lá. Só que se Ele não pôs, segundo Agostinho, nós não teríamos aquilo que se chama livre-arbítrio. Nós não teríamos opção de escolha. Se eu não tenho opção de escolha, eu não tenho livre-arbítrio. Então, para que existisse a liberdade de escolher bem ou mal, sim ou não, foi colocada uma árvore no jardim. Mas Deus vai em muitos momentos falar não para nós. Nós temos um outro exemplo, queridos, que é o exemplo de Davi. E Davi falou: quero construir um templo para Deus. E Deus falou: maravilha, linda ideia, Davi, mas você não vai construir o templo. Teu filho, você não. E Davi poderia falar: oh Deus, espera aí, Deus, eu sou legal, eu sou do bem, eu faço bem, eu sei tocar harpa, oh Deus, eu venci Golias, oh Deus. Deus olhou para ele e disse: não, você não vai construir o templo, porque Deus fala não. Quem entendeu, diga amém. Eu poderia citar o exemplo de Paulo. Quando Paulo, em um determinado momento, ele escreve uma das suas cartas, dizendo que ele ora para Deus, dizendo: Senhor, carta aos Coríntios, tira, Senhor, esse espinho de mim. A Bíblia fala que existia um espinho na carne de Paulo. E o que era, pastor? A Bíblia não fala o que era, mas era um espinho. E ele orou. Paulo, o maior missionário, o maior apóstolo que mais abriu igreja, espalhou a igreja em todo o território ali daquela região do Mediterrâneo, a região da Europa, espalhou o evangelho. Deus falou: você, não vou tirar de você, não vou tirar esse espinho, a minha graça, ela te basta. Aleluia. Deus falou não para ele, Deus contrariou. Então percebe, queridos, que ter uma perspectiva de que Deus vai fazer tudo o que nós queremos é muito inocente. Um dos homens que mais teve intimidade com Deus na terra foi um homem chamado Moisés. E na hora que ele foi entrar na terra prometida, Deus falou: você não vai entrar. Teve que aturar o povo 40 anos no deserto. Na hora de entrar, Deus falou: você não vai entrar. No caso de Jonas, é um caso diferente, porque Jonas recebe uma comissão de Deus para que ele fosse até Nínive pregar arrependimento para aquele povo, conversão, mudança. Ele não quis ir, porque era um povo pagão, um povo violento, costumes bem diferentes. Ele não queria levar essa mensagem para eles. E a Bíblia fala que ele desce para Jope, paga a passagem para entrar no navio que ia para Tarsis, e de repente Deus preparou uma tempestade. Vocês conhecem a história.
E quando ele chega em Nínive, no final das contas, estou resumindo, né? Ele foi contrariado, porque ele pregou arrependimento, pregou destruição, e Deus não destruiu. Ficou bravo com Deus. Então, queridos, percebe que em alguns momentos Deus vai falar não para a gente. E graças a Deus por isso. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus que Ele fala não. Hoje eu, no auge dos meus 40 anos, completo semana que vem 41. No auge dos meus 41 anos, eu lembro de alguns nãos que eu ouvi dos meus pais, sobretudo da minha mãe. A educação que minha mãe deu para mim e para o meu irmão sempre foi uma educação muito rigorosa, exigente. Eu, por exemplo, eu apanhei da minha mãe. Eu apanhei para... Eu estou desabafando aqui, mas eu preciso falar isso para vocês. Senão não vou me sentir curado. Senão não vou almoçar com ela hoje. Mas eu apanhei para aprender tabuada. Eu sou fera em tabuada. Eu apanhei para aprender verbo. Apanhei. Foi muito rigorosa. Tinha horário para chegar. Meu pai, eu lembro que meu pai assoviava. Lembra disso, pai? Meu pai me tratava igual um cachorro, ele assoviava. Veio para casa. Eu tinha que vir para cá. É o do desabafo também, irmãos. Eu e meu irmão tinha que voltar. Quando dava aquele toque do Thundercats, a gente voltava para a toca. Mas eram outros, né? Eu lembro vários nãos que eu recebi. Você não vai. Você não vai. E aquilo machucava, aquilo era revoltante. Aquilo me contrariava. Mas hoje eu, no auge dos meus 40 anos e com 2 filhos, eu dou graças a Deus pelos nãos que eu recebi. E o que eu quero que você entenda é que alguns nãos de Deus você não vai entender no imediato. Você vai entender somente lá na frente. E quando Deus fala não para mim e para você, primeira coisa, Deus fala não porque Deus, Ele tem uma dinâmica para lidar com o ser humano. E qual que é a dinâmica que Deus lida com o ser humano? A dinâmica da paternidade. Deus, Ele é Pai. A relação que Jesus falou para nós termos com Ele, quando você for orar, olhe para o céu e diga: Pai, Ele é Pai. E um pai responsável, um pai que educa, um pai que ensina, não é o pai que dá sim, pode fazer, pode levar, está aqui o dinheiro, está aqui o cartão, está aqui o celular, pode comer se quiser. Não é esse o bom pai. O bom pai é aquele que sabe dosar. O bom pai é aquele que fala sim, mas se for preciso ele diz não. E por que ele diz não? Porque ele sabe o que é melhor para o filho. Deixa eu te dizer uma coisa: 2023 você vai ouvir muito sim de Deus, mas você vai ouvir muito não. E quando você ouvir não, não é que Deus não te ama, não é que Deus não quer o teu melhor. Ele vai dizer não, porque Ele é Pai e Ele quer o melhor para você. Aleluia! Glórias a Deus! Aplauda o Senhor mais forte. Aleluia! Então Deus fala não, porque em primeiro lugar Ele é Pai. Em segundo lugar, por que Deus fala não? Porque existe uma relação que Deus tem com o tempo que é diferente da nossa relação com o tempo. O não de Deus às vezes não é um não definitivo. Então quer dizer que Deus muda, Deus alterna, Deus é bipolar? Não é isso. Quando eu digo que o não de Deus não é definitivo, significa que é não agora, é mais tarde, é daqui a um tempo. Daqui a um tempo. Quem entendeu, diga amém. Não é agora, é depois. Posso comer a sobremesa? Pode, mas não agora, é depois. Ou seja, mas o Senhor prometeu para mim. O Senhor prometeu. Eu prometi, mas não é agora, é depois. Mas bateu na trave. Não é que bateu na trave, é que não era agora, é depois. O não de Deus às vezes ele está dentro de uma dinâmica de tempo
que é diferente da nossa. Porque nós somos isso. Nós somos imediatistas. E nós somos alimentados a ser cada vez mais imediatistas. Queridos, nós pedimos pizza por telefone. E a pergunta que nós fazemos é: e quanto tempo demora? Porque nós queremos para agora. Nós queremos para o imediato. Nós achamos que relação com Deus Deus, e aí? Quanto tempo vai demorar, Senhor? Qual que é o prazo? Deus não é cartório que você vai lá e pergunta: qual que é o prazo da entrega? Deus não é aquele resultado que você está esperando da prova, que vai sair daqui a tantos dias úteis. Deus vai fazer no tempo dele. E às vezes Deus fala não é que não vai fazer, não vai ser agora. Eu estou programando uma viagem para Israel, vai fazer acho que uns 4 anos, e nós estávamos tudo pronto, um grupo formado. Nós tínhamos um grupo, se não me engano, de 40 pessoas que estavam já prontas para ir para Israel. Tudo pronto, irmãos. Daqui a pouco, pandemia, fechou o sistema aéreo, ninguém viajava, ninguém saía do território. Daí não deu. Não deu certo. Daí nós remarcamos, assim que as coisas começaram a melhorar, remarcamos para um outro ano. Não sei se era seguinte ou depois do outro. Só sei que nós remarcamos, e assim que nós remarcamos, começou a ter aquela tal de segunda onda, ou terceira onda, não lembro qual que era a onda, né? E alguns países de repente fechavam. Então existia o risco de ir para lá, deu para ir, beleza. E na hora de sair de lá, fechou. E ficar lá preso, sei lá até quando. Daí nós anulamos a viagem, não dá para fazer viagem. Deus não falou o que ia fazer, mas não era naquela hora. Está marcado agora para outubro, próximo ano, e nós vamos, se for da vontade de Deus. É o tempo de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então eu quero que você guarde essa informação aí no teu coração. Um não de Deus às vezes não é que não vai fazer, mas significa não é agora, é daqui a pouco. E se Deus falar para você não é agora, é daqui a pouco, sabe o que você deve fazer? O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Eu tive paciência para esperar no Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Por isso, se não for agora, espere. Mas no tempo de Deus, pode ser que seja em janeiro, ou em julho, ou em dezembro, Deus no tempo certo cumprirá a promessa dEle na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! Posso ouvir amém? Amém. Amém. Em terceiro lugar, existem coisas que nós oramos que Deus vai falar não de verdade, não. E por que, pastor, que Deus vai falar não em algumas coisas? Porque Deus tem princípios. Diga comigo, Deus tem princípios. E o que é princípios? Deus tem princípios que são imutáveis. Existem coisas no caráter de Deus que não muda. Deus é fiel. Isso é caráter de Deus. Deus é amor. Isso está no caráter, impregnado no caráter de Deus. Quem entendeu, diga amém. É coisa que Deus não vai fazer. Por quê, pastor? Porque vai ferir aqui, a Bíblia. Eu vou orar para Deus tirar daquela pessoa e me dar. Ei, não adianta você orar. Está ferindo o princípio de Deus. Mas lá se faz tal simpatia, se faz lá tal coisa, tira a pessoa de lá da outra pessoa e dá para mim. Deus vai fazer isso? Nunca. Porque vai ferir o princípio de Deus. Eu vou orar para Deus abençoar, eu vou orar para Deus honrar, eu vou orar para Deus fazer. Beleza, é tudo honesto, é tudo certinho? Tem um negocinho aqui, pastor, aqui, mas é só um negocinho. Deus não vai fazer, porque Deus não vai ferir o caráter dele.
E tem gente orando, e Deus não está fazendo. Sabe por quê? Porque tem um pezinho aí que não vai encaixar. Que se Deus fizer, Ele vai ser injusto. Porque se Deus fizer, Ele vai ser desonesto. Eu vou orar então para Deus fazer tal coisa na minha vida. Mas isso não é honesto. Como que Deus vai fazer? Mas Deus sabe, todo mundo faz. Você acha que Deus é todo mundo? Você acha que essa desculpa vai colar em Deus? Mas se eu fizer, fulano não pode saber, a minha esposa não pode nem sonhar. Você acha que Ele vai fazer? Mas é só orar que Deus vai esconder dela, esconder dele. Irmão, você quer enganar quem? Você pode enganar quem você quiser. A Deus nós não enganamos. Posso ouvir um amém, queridos? Não! Vou ter que dar um jeito. No meio do caminho eu vou contar só uma mentirinha. Você acha que Deus vai honrar por causa dessa mentirinha? É o contrário, Deus não vai honrar porque tem essa mentirinha no meio. Eu vou ter só que ocultar, pastor. Você acha que Deus vai entrar nesse esquema teu? Você acha que Deus vai se sujar para fazer você ser beneficiado? Quer que Deus honra? Seja honesto. Quer que Deus honra? Quer que Deus fale sim? Seja justo. Mas vou ganhar menos. Seja justo. Mas vou ter que pagar mais caro. Seja justo, seja honesto. Devolva se não for teu. Faça o certo. Daí sabe o que vai acontecer? Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer o melhor na tua vida. Aleluia! Coisa maravilhosa é servir a esse Deus. Joga aberto, irmão, joga aberto. Está aqui, é isso aqui. Mas se eu falar vou perder a amizade. Perde, não tem problema. Mas você quer que Deus fale sim? Então faça certo. Daí você vai ter Deus como seu parceiro. Daí Deus vai te honrar, irmãos, e vai prosperar a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém? Então às vezes Deus fala não, e quando a gente vai fazer o checklist, quando a gente vai olhar tudo direitinho, a gente vai ver, tem coisa lá que não está certo. No meio tem uma trapaceou lá. Daí Deus não vai ser conivente com o nosso erro. Amém, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, mas que chato ouvir isso. Irmão, mas você quer ser honrado, tem que ouvir isso. Tem que fazer certinho, daí Deus honra, Deus abençoa e Deus prospera a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém? Em quarto lugar, Deus, Ele não pode ser manipulado. Não tem nada que você faça que vai chamar a atenção de Deus e você vai convencer Deus a fazer para você o que você quer que Ele faça. Vou repetir. Não tem nada que eu faça que vai fazer Deus mudar o desígnio dele para a minha vida. Sabe o que é uma pessoa manipulável? É aquela pessoa que você consegue mexer com ela, inflar ela. Às vezes você elogia, às vezes você faz algo com interesse e a pessoa vai lá e faz com você. Deus não tem como. Eu vou cantar, vou fazer. Não tem como. Deus conhece o nosso coração. Eu vou domingo lá, eu vou colocar minha melhor roupa, eu vou levar a minha oferta, eu vou colocar a Bíblia debaixo do braço e Deus vai fazer. Ei, você não vai manipular Deus. Tem gente que acha que Deus é manipulável. Se eu for no culto, Deus faz. Se eu der, Deus faz. Quer saber? A partir de agora, eu vou fazer a obra todo dia. Eu vou fazer tudo que posso pedir. Se é para limpar, eu vou limpar. Se é para interceder, eu vou interceder. Se é para cantar, eu vou cantar. Se é para ficar lá embaixo, eu vou ficar lá embaixo. Eu vou fazer o que for preciso. E você acha que Deus vai falar, agora sim, agora eu vou fazer? Não tem nada que nós façamos que vai conseguir manipular Deus para Deus fazer algo que Ele não queira fazer. Você pode manipular alguém, Deus não. Quem entendeu, diga amém. Deus não. Ele vai fazer porque Ele quer fazer. Ele vai fazer porque está no plano dele fazer.
Ele vai fazer, não é nem porque você merece. Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele tem propósito nisso que Ele vai fazer na tua vida. Por isso, tira o seu cavalinho da chuva, né? Como dizem, ela diz, esquece disso. Não tem como manipular Deus. Faça de coração aberto, de coração verdadeiro, sincero, sem discurso, né, falacioso. E Deus te honra e te abençoa e te prospera. Você pode dar uma glória a Deus bem alto. Aleluia! Amém, queridos? É igual candidato em época de política. Ele quer convencer. Ele quer demonstrar que ele é do povo. Ele vem na Brasilândia, pega a criança no colo, ele dá aquele sorriso, come pastel na feira, aquela cara de eu estou feliz demais de estar aqui. Está mentindo, irmãos. Você não consegue estar aqui e falar, estou feliz demais, Deus, por estar aqui. Porque Deus conhece o nosso coração. O que você faz para Deus, Ele sabe se é verdade ou não. E se você tem feito com verdade, fique em paz, porque Deus vai te honrar e te abençoar. Quantos podem aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia! Eu quero encerrar, queridos. Glória a Deus. Eu quero encerrar. Eu deixei para o último algo que me consola, que me conforta, que já me trouxe muita paz. É saber que às vezes Deus fala não, pelo simples fato Ele tem algo melhor para as nossas vidas. Posso ouvir amém? Amém. Quero comprar aquela casa, quero comprar aquele apartamento, quero comprar aquele carro. Eu quero. E você vai lá, eu quero. Você está todo empolgado, chega lá, não dá certo. Mas eu vou orar, o pastor vai orar, nós vamos ungir, nós vamos fazer não sei o quê. Não dá certo. Deus fala não. Por quê? Porque passa 2, 3 dias, irmãos, um mês, Deus te surpreende com algo melhor. Glória a Deus. Então às vezes Deus permite passar por tantas coisas. Deus fala não às vezes, tira coisas da gente. Às vezes Deus permite situações que a gente chora tanto, fica tão frustrado com Deus. Eu queria, ia ser tão bom para mim, ia ser tão lindo para mim. Daqui a pouco você descobre, irmão, que aquilo ali era uma tranqueira para a tua vida. E que Deus ali um pouquinho na frente tinha algo muito melhor para você. Posso ouvir amém, queridos? Porque aquilo que é de Deus é bênção para a nossa vida. Aquilo que é de Deus completa. Aquilo que é de Deus é perfeito, traz paz para o nosso coração. Pastor, Deus falou não, descansa. Que o emprego era tão bom, lá eu ia ganhar tanto, ia ter um ticket de não sei de quanto, lá ia ser não sei o que. Daí Deus falou, não vou te dar esse emprego. Você fica triste. Passa um mês, irmão, Deus abre uma porta de arrebentar na tua vida e mostra que Ele tinha o melhor preparado para você. Posso te contar uma coisa? Você talvez nesse ano de 2022 bateu, porta não abriu, tentou e não aconteceu. Não se preocupa, o melhor vai chegar na tua vida, amém? Nós estamos começando um novo ano, eu tenho certeza que se não rolou ainda, se não aconteceu ainda, é porque o melhor vai acontecer, vai chegar na tua vida, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, exalte ao nome do Senhor. O problema é que nós temos aqui, a visão aqui, só ter aqui, limitada. E Deus tem a visão do todo. Deus está falando assim, deixa eu dar isso aqui para você. Aí você vai desviar, isso aqui vai ser um tropeço na tua vida. Você vai chorar tanto. Espera fazer algo melhor na tua vida. Tenha paciência. O não de Deus, irmãos, o não de Deus às vezes significa tem algo melhor para você. O não de Deus às vezes significa não é agora, é daqui a pouco. O não de Deus às vezes significa ei, sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. E o não de Deus sabe o que significa? Sei que eu te amo e não quero perder a tua vida.
Às vezes Deus fala não para a gente.